meu querido irmão, Padre Paulo Nunes, pároco desta paróquia, caríssimo Padre Jânio, vigário paroquial, Padre Rutinaldo, Padre Gil, também o caro diácono Eduardo, que presta seus serviços nessa comunidade paroquial, amados seminaristas, irmãos e irmãs presentes aqui nesse dia festivo da nossa padroeira, Nossa Senhora de Fátima, e todos que nos acompanham através do canal da Imaculada desta paróquia. Hoje é dia de festa. Para esse dia, nós vivemos toda uma preparação. Ouvimos no comentário inicial desta missa que a preparação desta festa percorreu todo este último ano. Para podermos viver esse dia, a comunidade se preparou. Aqueles que atuam nos serviços eclesiais, pastorais de nossa comunidade, se prepararam com afinco para poder oferecer o melhor, para que toda a comunidade pudesse hoje louvar, bendizer, agradecer, suplicar as bênçãos amorosas de Maria. Nós nos reunimos porque queremos nos encontrar com Jesus através de Maria. Queremos estar com o Senhor e para isso suplicamos o auxílio da sua e nossa mãe. Queremos aprender com Maria a melhor forma de nos aproximarmos de Jesus. Queremos estar atentos à sua palavra. Queremos deixar que o exemplo de Maria no cumprimento da vontade do Pai, faça com que nós também, no nosso esforço, na nossa dedicação, na nossa luta diária, possa de fato ser um exemplo a ser seguido por nós. Contemplamos Maria, a Senhora que se revela a nós como mãe. Contemplamos Maria, a Senhora que se revela a nós como discípula. Contemplamos Maria, como a Senhora que se revela a nós e nos ensina o melhor modo de amarmos Jesus. Por isso, o nosso olhar se volta para a mãe, e ela nos apresenta Jesus. Ela nos coloca diante do seu filho. A aparição de Maria na Cova da Iria, no ano de 1917, nos revela grandes lições. Gostaria de sublinhar duas lições que vejo como muito importantes e que muito nos auxiliam. Primeiro, o desejo de Maria em se aproximar de seus filhos. Ali, naquela aparição, Maria se apresenta àquelas 3 crianças, revelando a vontade do Pai e um convite à oração. Maria deseja se colocar próxima dos seus filhos e filhas. E assim se coloca. Ela é próxima de nós. Ela se coloca junto de nós. Por isso, aquilo que se deu no ano de 1917 se dá em nossos dias. Maria quer ficar conosco. Por isso, o tema desta festa nos apresenta esta proximidade de Maria. Fátima é aqui. Maria está conosco. Ela se aproxima de nós. Ela quer vir ao nosso encontro. Ela quer fazer experiência de encontro conosco, de proximidade conosco. Maria está próxima de nós. É a mãe que intercede a seu filho Jesus no céu por cada um dos seus filhos e filhas na terra. É a mãe que se torna próxima. É a mãe que caminha junto de seus filhos. É a mãe que não abandona nenhum dos seus filhos. É a mãe que atende às nossas súplicas e as apresenta a Jesus. Fátima é aqui. Maria está próxima de nós. Maria caminha conosco. É a mãe
que se faz presente na vida dos seus filhos e filhas, para que eles possam se aproximar cada vez mais do seu Filho Jesus. Esta é a segunda dimensão que eu gostaria de sublinhar ao iniciar esta reflexão. Maria se faz próxima de nós para nos levar a Jesus. Maria se coloca junto de nós para nos apresentar seu Filho. Maria se coloca ao nosso lado para caminhar conosco ao encontro de Jesus. O ponto final da nossa experiência de fé não é o encontro com Maria, é o encontro com o Senhor. E é por isso que ela está conosco, para nos ajudar nessa travessia, para nos apresentar Jesus, para caminhando conosco, nos ajudar a uma proximidade sempre maior com seu Filho Jesus. Esta proximidade de Jesus é o que fundamenta a nossa fé cristã. É um encontro verdadeiro com o Cristo que faz com que nós tenhamos força para podermos viver bem a nossa vida. É um encontro verdadeiro com Jesus que nos torna cristãos, discípulos dele. E é bom saber que ao longo deste caminho de proximidade do Senhor, nós podemos contar com a proximidade da Mãe. É bom saber que neste caminho que fazemos sempre de um encontro verdadeiro com Jesus, podemos contar ao nosso lado com Maria, a Mãe que nos acompanha, a Mãe que é o nosso auxílio, a Mãe que é nossa força e proteção. Queridos irmãos e irmãs, esta mulher que se aproxima de nós e nos leva a Jesus, tem muito a nos ensinar. Por isso, nesse dia festivo, contemplando, agradecendo, louvando Maria, nós queremos aprender com ela a melhor forma de estarmos atentos à palavra de Deus. Queridos irmãos e irmãs, o texto do Evangelho que nós ouvimos hoje, conhecido de todos nós, é o texto da anunciação do anjo à Virgem Maria. Nos traz palavras fortes que devem nos ajudar nesta caminhada ao encontro do Senhor. 3 vezes o anjo Gabriel se dirige a Maria. Com 3 palavras, o anjo saúda e contempla aquela que ele mesmo revela ser a mãe do Senhor. A primeira palavra é: alegra-te, Maria. O Senhor está contigo, alegra-te. Primeira palavra dita pelo anjo à Virgem Santíssima. Convite à alegria, mas não uma alegria vazia, não uma alegria efêmera, passageira, humana. A alegria de quem sente a presença amorosa de Deus na sua própria vida. Maria convidada a se alegrar porque o Senhor estava com ela. E esta mesma palavra, proferida pelo anjo à Virgem, hoje é proferida a nós, pobres pecadores. Nesta noite santa da festa de nossa padroeira, o mensageiro de Deus se dirige a nós e nos diz: alegrem-se, conservem a alegria, porque aquele Senhor que estava com Maria está conosco, caminha conosco. Alegremo-nos, irmãos, mantenhamos firme a nossa confiança, o nosso amor e a nossa alegria na Mãe do Senhor, e nela nos alegremos, porque Jesus está conosco. A segunda palavra dita pelo anjo à Virgem Santíssima é: não tenhas medo. E por que Maria não deve ter medo? Porque o Senhor encontrou graça em seu coração,
O Senhor estava com ela. Não ter medo. Esta palavra que o anjo dirige a Maria é uma palavra que depois no Evangelho Jesus vai repetir inúmeras vezes para com os seus discípulos. É a palavra do anjo dirigida a Maria, é a palavra do Filho dirigida aos discípulos. Não tenham medo, tenham coragem, eu estou convosco, eu caminho convosco, eu sou o Emanuel, Deus que está no nosso meio. Queridos irmãos e irmãs, a palavra que o anjo dirige a Maria, hoje também é dirigida a nós. Olhando para a nossa vida, contemplando as nossas fragilidades, os nossos medos, inseguranças, o Senhor, o mensageiro de Deus, se dirige a nós e diz: não tenha medo, coragem, eu estou com você, coragem, não tenha medo. Vivemos tempos difíceis, podemos dizer tempos sombrios, marcados pela doença do coronavírus, marcados pela terrível guerra na Ucrânia, um mundo marcado por tantos sofrimentos. Vivemos numa cidade extremamente violenta. Quantas situações de sombras. Neste tempo sombrio que vivemos, o Senhor, olhando para nós, nos diz: coragem, não tenham medo. E se nós contamos com a presença amorosa de Deus em nós, de fato, não precisamos temer. Ele é a nossa força, e é nele que colocamos a segurança da nossa vida. Diante desta palavra do anjo, surge a primeira palavra de Maria. Palavra cheia de insegurança, cheia de medo. Como vai ser isso, se eu não conheço homem algum? Diante da palavra do anjo de que ela deveria se alegrar e deveria confiar, não ter medo, a primeira experiência de Maria é revelar aquilo que nela se coloca de forma tão plena, a sua humanidade. Ela não sabe como vai se dar aquele plano de Deus na sua vida. E ela expressa esta sua insegurança com esta indagação: como vai ser isso? De que forma essas coisas vão acontecer? Queridos irmãos e irmãs, a experiência da Mãe do Senhor é a nossa experiência. Nesta noite, nós também, diante da palavra tão bela do anjo à Virgem e do Senhor a nós, também nos perguntamos: Senhor, mas como vai ser isso? Como vai se dar essa alegria em meio a tanta tristeza? Como manter a coragem e não ter medo em meio a tanta desilusão e sombra? Nós também, como Maria, somos inseguros e frágeis. E aí, diante da insegurança e fragilidade da Virgem, aparece a terceira palavra dita pelo anjo. Maria deve se alegrar, Maria não deve ter medo, porque o Espírito de Deus está sobre ela. E é esta a verdade revelada pelo anjo: o Espírito de Deus está sobre ti. E é o Espírito de Deus, o Paráclito, o advogado, ele é que a envolve com o seu amor, e a protege, e a preenche com a sua graça, para que ela, nesta ação de amor, possa gerar a vida do Filho amado e unigênito do Pai. Queridos irmãos e irmãs, a palavra do anjo revela que a ação de Deus se daria na vida de Maria, não por causa das suas qualidades e dons, mas por causa da bondade e do amor do Senhor. É Ele quem toma as rédeas, é Ele quem realiza a obra.
por mais que Maria tivesse qualidades, o que faz com que ela gere a vida do Filho de Deus é a ação amorosa do Espírito. É Ele quem age no seu coração, fazendo com que a Virgem pudesse dar à luz um filho. Queridos irmãos e irmãs, o mesmo Espírito que envolve Maria, nos envolve com a sua graça e o seu amor. O mesmo Espírito que fecundou o ventre da Virgem, fecunda o nosso coração com a sua graça. Pela ação da graça do Espírito, no batismo, na crisma, no caso de como ministros ordenados, na ordenação, o Espírito de Deus nos fecunda com a sua graça, e nós agora podemos produzir frutos bons para a vida do mundo, cada um no seu estado de vida, fecundado pela ação do Espírito de Deus, produz muitos e bons frutos. O Espírito Santo age em nós. E por isso, na certeza desta ação amorosa de Deus, a nossa única palavra terá que ser a mesma palavra da Virgem. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra, a tua vontade. Se o Espírito de Deus nos fecunda com a sua graça, a resposta a este amor de Deus que se fecunda em nós terá que ser a alegria de quem se coloca inteiramente nas suas mãos. Como Maria, nesta noite, cada um de nós também é convidado a dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis aqui o servo, a serva do Senhor. Realiza-se em mim a vossa vontade. Faça cumprir em mim aquele que for o vosso desígnio. Cumpra na minha vida aquilo que for vontade vossa. A palavra de Maria precisa se traduzir na vida dos seus devotos, senão o nosso louvor a Maria se torna meramente rito, culto. E se for só assim, o nosso culto não agradará a Deus. Por isso, a nossa devoção, o nosso amor à Virgem Maria tem que fazer com que cada um de nós, aprendendo com ela, possamos nos dirigir ao Senhor e dizer: eis-nos aqui, estamos aqui, faça cumprir na nossa vida aquela que for a sua vontade, eis-nos aqui. Queridos irmãos e irmãs, alimentados pela palavra, somos chamados a ser sinais do amor de Deus no meio do mundo. Que Maria nos assista com a sua intercessão, que o Espírito de Deus nos envolva com a sua graça, para sermos sinais do amor do Pai no meio do mundo, como discípulos e discípulas de Jesus. Que assim seja.